um pó de físio na área. Hoje aqui estamos no dia do médico, dá parabéns porque antes de ortopedista o cara é médico, né, velho? Os caras falam ortopedista não é médico? Eu acho que é médico, aqui, né? Lógico que é médico. Então aqui o Dr. Arno Bertelli, minha referência de ortopedia em pé e tornozelo, além de atender trauma, outras coisas também, mas referência em pé e tornozelo de Campinas e região aqui. Alan, seja bem-vindo, obrigado pela presença. Se apresenta para a galera. Obrigado, Fabiano. Obrigado, Hugo, pelo convite. É um prazer imenso estar aqui com vocês no Podfísio. Meu nome é Alan, eu sou ortopedista, mas antes de ser ortopedista eu sou médico. Obrigado pelos parabéns. Tem o dia do ortopedista também. Tem o dia do ortopedista, mas tem a brincadeira que ortopedista não é médico. Então, mas sou médico antes também. Obrigado pelos parabéns. Sou ortopedista, formado na PUC em Campinas. Fiz uma especialização de pé e tornozelo. Atualmente estou no grupo de pé e tornozelo do Veracruz, da PUC Campinas. Trabalho bastante no consultório. Sou professor do curso de medicina também da PUC Campinas há 6 anos. Concluí um mestrado também falando em fraturas de pé e tornozelo, relação com vitamina D, enfim. É um prazer imenso estar aqui com vocês e bater um papo. E aí, japonês, beleza? Bom, obrigado, né? A gente sabe que a gente tem que fechar a agenda, se organizar, né? Teve um contratempo que a gente já tinha marcado, mas a gente sabe que a gente hoje esquece datas importantes, assim. Obrigado por dispor do tempo, né? Obrigado, Fábio. Boa tarde aí a todos que estão né, no YouTube ao vivo aí, pelo TikTok. Agradecer, primeiramente, nossos patrocinadores, né, Fábio? Que Sabor, né? Uma empresa de produtos alimentícios, uma diversidade imensa de de chá, maionese, batata palha, pipoca. Esse final de semana eu fiz uma guloseima, fiz uma pipoca de micro-ondas com a pipoca. Nossa, pimentinha de pipoqueiro, velho, do tio da escola. Essa é uma delícia, né? Essa é uma delícia. Agradecer o Katori Sushi, né? O Katori Sushi, que é um restaurante japonês aqui de Campinas. Na minha opinião, é um dos melhores que eu já comi. No Brasil e região facilmente o melhor, né? E japonês falando, porque é bom. Cara, eu acho muito bom, acho excelente esse serviço, bem servido, o sabor, né? comida muito fresca, a excelência no atendimento eficaz. Você pediu assim, de repente não dá 2 minutos, o cara já está atrás de você. E agradecer a Botica Artesanal, né? Que é uma farmácia de manipulação, e também a gente sempre esquece também o Split 019, que é o espaço onde nós gravamos aqui, né? Do Luiz, é um espaço de coworking onde nós podemos agendar com atuador especificamente para poder fazer uma tatuagem. Nós temos uma sala de reunião, tem sala de cursos. Quem quiser conhecer, fica aqui na Jornalato. Bom? E vamos lá, né, cara? Então vamos lá, o que você mais recebe no seu consultório para a gente começar a debater, depois a gente vai destrinchar patologia. O que você mais recebe lá hoje, chegando no profissional? Meu forte hoje é isso aqui, pé e tornozelo. Fabiano, o volume de pacientes com lesões, né, dores no pé e tornozelo é muito alto. Mas falar aí de uma questão mais traumática, os entorses de tornozelo, sem dúvida, é uma das principais buscas de pacientes no meu consultório. Acho que as lesões de entorse de tornozelo, ainda do esporte, hoje com a prática do beach tênis, o próprio futebol que sempre existiu, o próprio corredores, que às vezes uma atividade mais cansada pode gerar algum tipo de entorse ou micro-entorses, que a gente fala hoje. Com várias lesões de entorse de tornozelo, hoje a prática esportiva tem um volume muito alto. E aí, se dessa parte de volume, você tem assim, só conduta que você pega mais tratamento conservador, a lesão mais comum está no fibular anterior, né? Você é tratamento conservador, não, você parte já com pé de exame, tenta ver primeiro, o que é a sua conduta? No entorse tem muito jogador de futebol que é assiste amador, né? Acontece muito também. Acho que o entorse precisa sempre, acho que o principal ponto aí é a história do mecanismo como aconteceu esse entorse, tentar entender do paciente se é um primeiro episódio ou não é um primeiro episódio, se esse entorse é recorrente ou não. O paciente que já tem uma queixa de instabilidade, mas não, na maioria das vezes é um primeiro entorse, ou o último entorse faz 10, 5 anos, e a gente vê isso com muita facilidade. E aí ver um exame físico bem feito, acho que isso faz a diferença para você
iniciar a sua tratativa. Normalmente esse tornozelo vem bem inchado, com hematomas, bem doloroso. Então você fazer já um processo analgésico, diminuir o inchaço desse paciente. E muitas vezes sim, a gente precisa de exames de imagem para confirmar. O raio-x é um exame básico que a gente sempre tem que descartar se não tem nenhuma fratura, um tipo de avulsão. E muitas vezes ele é o suficiente. E a gente sabe que o tratamento, um entorse, na maioria das vezes, é um entorse grau 1, que na maioria das vezes rompe o talo fibular anterior, que é o ligamento comumente rompido em torno de 70% dos entorses. E o tratamento, sim, é sempre conservador, Fabiano. Eu acho que a mística aí que fala de ligamento, o paciente que estiver assistindo, fica aquela mística, rompi o ligamento, tenho que operar. Acho que isso está muito relacionado às lesões do joelho, que se tornaram mais conhecidas aí na prática esportiva. O tornozelo, quando torce, também rompe ligamentos. Mas na sua enorme maioria, 85%, 90% das vezes, é um tratamento conservador, com uma imobilização provisória, em média de 3 semanas. Eu gosto muito de usar uma meia de compressão. Eu acho que isso faz acelera muito essa reabilitação para diminuir o inchaço. Esse inchaço demais gera uma sinovite, como vocês sabem, gera mais dor, desconforto. O paciente mantém com a perna para baixo, vai estar trabalhando, tem um desconforto. Hoje eu gosto de usar, nesses entorses leves, o Aircast, que é um imobilizador mais flexível para o trabalho. E quando entorses de graus mais avançados, normalmente eu utilizo a bota imobilizadora, o RoboFoot, como uma forma de mobilização. E quando vier necessidade de entorses maiores, edemas maiores, muita dor, eu abro mão da ressonância. Eu acho que a ressonância é o melhor exame para avaliar as lesões ligamentares e associadas. Muitas vezes vem microfraturas, a gente não vê no raio-x, e aí normalmente a causa da dor do paciente não é a lesão ligamentar, mas sim as microfraturas associadas. E aí você, de repente, focar mais no processo analgésico, mais prolongado, isso você tem um benefício. E muitas vezes também, a gente não é comum, ainda bem, as lesões de cartilagem associado aos entorses. Também a gente só vai conseguir ver com a ressonância. Aí o paciente tem uma lesão de cartilagem, aí o tratamento já muda. A gente pensa aí sim no cirúrgico, o risco de desenvolver uma artrose futura. E um grande ponto, eu acho, da ressonância também é descartar lesões da sindesmose, que é um ligamento que aí já gera uma instabilidade maior. Sindesmose é um ligamento entre a tíbia e a fíbula. Uma vez que a gente perde esse encaixe adequado da tíbia e da fíbula, a gente acaba repercutindo no próprio tornozelo, e isso acelera um processo de artrose precoce muito grande. E aí, normalmente, a gente acaba tendo também que abrir mão do tratamento das lesões de sindesmose, que muitas vezes passam despercebidas. A gente coloca de mesonelha lá em cima. Mas vai só da parte distal lá, você vai ver lá em cima. Aí é o que eu falo nos residentes, né, para os alunos, isso é falta do exame físico, que é aquele ponto lá atrás, que é o mesoneve. A gente tem hoje 5 pontos que a gente vai examinar um paciente que entorce o tornozelo. Sempre palpar a cabeça da fíbula, para justamente essas fraturas não passarem desapercebidas, palpar o tendão de Aquiles. Muitos pacientes não sabem referir de acordo onde está a dor, e muitas vezes você pode ter uma ruptura do Aquiles, dependendo do mecanismo. Palpar o maléolo lateral, que é o mais comum de ter dor, o maléolo medial e a base do quinto metatarso, que muitas vezes vêm rompidos, vêm quebrados, né? Eles quebram o quinto metatarso após um entorse de tornozelo banal. Olha, e aí? Você falou um pouco de lesão de cartilagem, às vezes acontece. Hoje no tornozelo, você tem o uso da artroscopia ou ainda o carro-chefe ainda é fazer cirurgia aberta? Não, hoje, lesões de cartilagem hoje, Fabiano, eu acho que não consigo te dar uma porcentagem da prática, mas tranquilamente uns 95% é o tratamento artroscópico. Então hoje sim, a gente tem no tornozelo a via artroscópica que a gente consegue fazer tanto pela frente quanto por trás. No tornozelo a gente já usa isso na prática. Muito mais comum pela frente, que as lesões talos, na cartilagem do talos, que é muito comum ver no portal anterior, pela vista de frente do tornozelo. Faz uma abrasão ali? O que a gente faz, normalmente essa lesão da cartilagem, ela vem como se fosse buraco. A gente passa o probe, uma caneta, e a gente sente um amolecimento dessa cartilagem
é típica na ressonância. E aí você acaba tendo que tirar essas lesões de cartilagem, tirar essa cartilagem instável e fazer microperfurações, lesões pequenas, sangrar, gera um hematoma, que faz essa pseudocartilagem, dá um conforto de dor muito grande para o paciente, resolve a dor em 20 dias, é uma reabilitação muito rápida. Quando lesões grandes, maiores do que 1,5 cm, a gente já tem hoje usado cartilagem sintética, também dá para usar, colocar via artroscópica, hoje a gente faz isso também. Lesões muito grandes, aí a gente acaba tendo que fazer muitas vezes por colocação aberta. Aí acaba tendo que se fazer uma osteotomia do maléolo medial, podendo fazer o uso de cartilagem sintética ou mesmo a osteocondroplastia, que a gente usa cartilagem do joelho, uma colocação de uma cartilagem do joelho onde não é usada, né, na região lateral do fêmur, faz essa retirada com tubos específicos, coloca naquele dano. Os resultados no pé no tornozelo, por exemplo, é próximo do joelho ou é melhor? Não, quando a gente fala da colocação de cartilagem sintética, os resultados são bons. A microperfuração, as lesões pequenas no tornozelo evoluem muito bem. Lesões maiores, aí a evolução já não é tão satisfatória. Esse é o grande ponto. Esse é o divisor de águas, é o tamanho da lesão. Cartilagem, você sabe, a articulação do tornozelo é muito pequena. E ela não tem menisco, não tem nenhuma estrutura que faz esse contato entre cartilagem e cartilagem. Não tem um amortecedor. Não é cartilagem. Uma pequena lesão ali, ela tende a piorar de forma mais rápida por conta desse contato bem direto aí da mortalidade, está bem justa. Eu acho que está acontecendo isso, aproveitando no Campinas, né? Eu acho que o jogador da Ponte, né? O Everton, né? Exato. Participou da cirurgia? Não participei, sei do caso do Everton. O Everton teve uma fratura de tornozelo. Não foi entorse, mas foi uma fratura. E ele acho que passou batido. E durante a fratura mesmo, durante o mecanismo de fratura, gerou uma lesão de cartilagem. O que é incomum. Você não vai investigar tanto. Quando você faz um raio-x ali, você avalia uma fratura de fíbula, uma fratura de tornozelo, você acaba tentando dar tanta atenção àquela fratura, à lesão de cartilagem. Mas hoje, Fabiano, frente a isso, a gente tem uma prática não tão incomum, em algumas fraturas, você fazer uma artroscopia associada à fixação das fraturas. Justamente por conta desse perfil de lesão, que acontece muito na prática esportiva de alta intensidade, a gente faz uma artroscopia, vê a cartilagem. Isso não é perdido, porque a gente, com a artroscopia, você consegue tirar bastante sinovite, melhora a dor do pós-operatório. Exato, você tira o hematoma fraturado ali junto que possa ter dentro do tornozelo e aí você trata a fratura associada. O Everton tratou a fratura, daí ele voltou a treinar, precisou fazer uma artroscopia, né? Mas eu acho que também não teve esperado. Olha, então aí falamos em torce, tornozelo, ligamento, já que estamos falando em fratura, o que as condutas que você segue hoje nas fraturas, o que mais... Geralmente é da fíbula, né? Mas o que você mais faz? É placa? É rastro? É só parafuso? Hoje tem uma gama de materiais muito grande, né? Acho que ainda tem sim espaço para o tratamento não cirúrgico das fraturas. Acho que tem que ter uma avaliação criteriosa disso. Se você não tiver uma perda do comprimento da fíbula, que a gente fala, tendo uma angulação correta com o maléolo medial, você não tendo uma rotação dessa fíbula distal, isso muitas vezes cabe sim um tratamento conservador não cirúrgico. Mas quando a gente já tem fraturas encurtadas, fíbula rodada, abertura do espaço medial, que a gente fala do espaço claro medial, muitas vezes a gente acaba optando pelo tratamento cirúrgico. O tratamento cirúrgico, na maioria das vezes, imensas vezes, é o maléolo lateral, mas vem também muitas vezes o maléolo medial. Mas uma coisa muito comum hoje, principalmente em pacientes mais idosos, 60 anos, até na tese do meu mestrado, a gente viu isso, uma incidência muito grande em pacientes com fratura do maléolo posterior. Isso tem uma prática muito comum de pacientes que quebram o maléolo medial, o maléolo lateral e o maléolo posterior. Hoje, na minha conduta, eu faço tomografia para todas as fraturas de tornozelo. Não entorce mesmo, não entorce banal, queda de escada, um entorce sim, baixa altura. Não é alta energia. O paciente quebra o maléolo posterior. Eu tenho como prática de rotina, viu uma fratura de maléolo
lateral, medial, eu sempre peço uma tomografia para a gente avaliar uma maléola posterior. A maléola posterior está inserido a sindesmose posterior. Então isso implica em você, se você não tratar de forma correta, vai evoluir para uma artrose precoce e uma instabilidade contínua. Então, hoje a gente faz isso com bastante frequência. A placa e parafuso são os materiais aí mais utilizados, mas em fraturas mais graves, Fabiano, hoje tem a haste de fíbula. Isso, a gente tem a haste de fíbula, que aí dá para você fazer de forma percutânea. Lesões de fraturas graves do tornozelo, pilão tibial mesmo, fraturas de cometimento, grandes fragmentos, o uso da haste de fíbula eu tenho usado como uma prática porque você economiza um corte, você economiza uma via de acesso. Então você acaba tendo uma recuperação de partes moles, de incisões, de forma muito mais fácil, com necrose menor de pele, menos rejeição, entre aspas, né? Muito menor infecção, riscos de infecção menor. E aí a haste permite uma reabilitação de certa forma até mais precoce em pacientes, porque aí o tipo de tratamento é outro, é para gerar movimento, gerar calócito, diferente da placa. Mas eu acho que fratura de tornozelo, eu acho que hoje isso é um ponto dentro do tornozelo que a gente deu uma avançada nos conceitos. Antigamente não se fixavam fraturas do maléolo posterior, a não ser que essa fratura fosse grande. Aí a gente fala em 25% de articulação. Hoje não muda muito em relação, independente do tamanho até que desse fragmento. Desculpa atrapalhar, o termo maléolo posterior nem usava, né? Hoje a gente avalia o maléolo posterior em todos os casos e eu fixo esses maléolos posteriores na grande maioria das vezes quando eles estão lesionados. A grande questão dele é a dificuldade de acesso. Para você chegar nele de forma de via de acesso cirurgicamente, um trabalho maior, requer uma curva de aprendizado maior. Então, esse é um detalhe cirúrgico mesmo que acaba dificultando para quem está mais no começo e acaba não fazendo. Então, um pouquinho fazendo uma ação boa. É legal essa parte. Bom, por exemplo, outro dia o João o João Camarão. Exatamente. João Camarão. Joguei bola com ele, viu? Muita bola. Ele é fominha, cara. Ele é bom de bola. É bom de bola. Bom de bola. É fominho, né, cara? É difícil marcar ele, cara. Ele cavalo. O fôlego é bom, é um bom meio campo, segundo volante. Ele é forte, cara. E é difícil marcar ele, né? Tempos áureos. Ele é um cara, né? Conheço ele previamente porque a gente fez a pós-graduação, né, quando ele ainda estava na. Quando ele foi fazer medicina, ele mandou lá fazer joelho. Falando assim, falou assim, você conhece? Aí eu falava, Camarão. Assim. É nítido. Todo mundo sabe quem que é o Camarão, porque fala Camarão, é ele, né? E o João colocou, cara, eu olhei assim no raio-x, não vi muita coisa também. Ele colocou assim, só uma setinha. Aí ele me mandou depois no privado, cara. Muito interessante. Só que me mostrou só o AP, né? O AP. Depois ele mandou pra mim o tomografia. Exatamente a fratura. Né? Um desabamento do ator lateral. Cara, e esse tipo, ele falou, cara. Eu sei qual é essa postagem. Eu vi também, e de fato, se você não olhar com um olhar bem crítico, e vendo a imagem, óbvio, examinando o paciente onde tem o dor, vai ser difícil visualizar. Então, acho que a tomografia hoje é um advento da medicina e hoje tem acesso na grande maioria dos hospitais. Então, acho que a gente não pode ficar com dúvida. Isso é um ponto que às vezes muito médico pensa, faz um raio-x, não vi nada e manda embora. Acho que isso é um erro. Acho que sim, se você tem um recurso a mais, se você tem dúvida, eu acho que é importante sempre. Aí agora uma pergunta assim, não entrando em polêmica, mas vocês todos são filhos da PUC. Então assim, você acha que é muito mais, acho que é a questão da PUC, escola, não é? Porque, por exemplo, ele falou, olha, foi em 2 eu acho que é difícil falar que é escola. Talvez porque algumas escolas você tendenciona, se você não tem isso na sua. Por exemplo, algum serviço, vou dar um exemplo, sei lá, Ouro Verde, tem tomografia. Tem uma demanda de paciente muito grande,
na porta, e você tem é difícil você conseguir conciliar essa realização de tomografia dos pacientes internados, dos pacientes do SUS que tem o exame agendado, com o paciente do pronto-socorro. Então, você conciliar esse paciente, e aí para ele fazer uma tomografia, ele vai demorar 10 horas. Talvez esse paciente nem queira aguardar isso todo esse tempo, e aí manda embora, acaba que você na rotina acaba não pedindo. Mas eu acho que não está certo. Eu acho que é certo, mesmo se tiver então que eles tenham que esperar 10 horas para ter a certeza, eu acho que esse é o melhor tratamento. Eu acho que tem que dar o diagnóstico correto para esse paciente, se óbvio, não é uma ressonância, mas se tem esse recurso, você precisa dela aí no momento, usar. A grande questão, eu acho, é esse excesso de pacientes, e aí é uma questão mais social. Dá 2 parabéns para o Domênico. Domênico foi de professor. Também. Professor não. Duplamente. Parabéns, né? Parabéns a todos os professores. Sem vocês, a gente não era o que a gente era. A gente tentou ser professor, mas eu sou meio paciente. O japonês é mais paciente que eu, então a gente... Fabiano tem uma boa didática, um bom conhecimento, mas a paciência é inversamente proporcional. Você pegar um colando, vou dar um cascudo. É inversamente proporcional essa paciência, né? Então, falando de fratura, falando de ligamento, acho que vamos falar do dito popular, fascite plantar. Fascite plantar, doutor Ara, aí, esporão, o que todo mundo fala? O que é o esporão, doutor Ara? O que tem esporão? Essa o esporão é um termo que ficou aí muito grande, né? E hoje eu já vejo com a demanda, a gente vê, e acho que isso dentro da sua primeira... briga você tirar da cabeça da pessoa o esporão, né? Você, naquela primeira pergunta que me falou das causas mais comuns do consultório, falei dos traumas, o entorse, mas acho que de dor, a fasciite o paciente mais comum do consultório. Digo aí que uns 50% dos pacientes nos buscam fasciite plantar. Fasciite plantar é uma inflamação da própria fáscia plantar, que é uma estrutura rígida que fica na planta dos pés. Ela tem a sua raiz em inserção no osso do calcâneo. E aí quando essa fáscia, ela forma como se fosse um mulinete, um efeito mulinete, um triângulo e uma tração. Você tem um pé, esse mulinete está muito curvado, principalmente quando o paciente está deitado e dormindo. O paciente está lá com o pé relaxado, você tem uma tração desse mulinete na sua raiz. E aí você acaba, quando esse paciente vai dar a primeira pisada no chão, é o ponto e o momento mais doloroso desse paciente. Ou ele está muito tempo sentado, vai levantar, tem dor na sola do pé. Essa história é típica de fasciite plantar. E aí o paciente vem com essa queixa de esporão. O esporão é uma consequência da fasciite. Nos seus 75%, 80% das fasciites desenvolvem esporão. E não é um processo dia para noite, que uma noite mal dormida, com o pé relaxado, que vai desenvolver fasciite. Então, é um paciente que tem uma soma de fatores que geram essa inflamação da face, uma sobrecarga mecânica, um sobrepeso. Um paciente que fez uma viagem, foi para a França, para Nova York, muito comum, chega correndo de dor, andou pra caramba, com tênis inadequado, calçado inadequado, botinha. Nossa! Tênis baixo e reto, a mulher que anda muito com sapatilha, ou bendito chinelo havaianas dentro de casa, que não tem nenhum amortecimento, não tem salto. Então, o uso do calçado inadequado, a mulher pós-menopausa, é um fator de risco bem evidente. Então, os homens, onde a gente vê fasciite muito comumente em homens, policiais, por conta do uso do coturno. A gente vê os pacientes homens com uso de botão de bico de aço, não tem um amortecimento adequado, é rígido, reto. Então, esse perfil de paciente é muito comum pelo uso inadequado dos calçados. E o paciente corredor, de repente trocou o tênis. Tô ali, sempre tive minha rotina, ouvi falar que esse tênis é legal, vou trocar meu tênis, é na terceira, quarta corrida, o cara faz uma maratona, volta morrendo de dor. Esse paciente é mais difícil de tratar, porque muitas vezes aí você faz um exame clínico, faz de repente uma ressonância desse paciente, que é muito preciso, para você descartar uma fratura por estresse do calcâneo, por conta do impacto, você vê uma osteite, inflamação mesmo, na ponta do vulgo esporão, e aí você tem ali uma osteite, um edema ósseo, e aí isso é mais difícil de tratar. Às vezes você trata de forma clínica, fisioterapia, alongamento, massagem. Quando é lá atrás é bem... O resultado... Na base do calcâneo? Na base do calcâneo. É muito difícil de tratar. E aí eu uso hoje a infiltração, eu acho que ela vai um recurso nesses pacientes
muito boa, tem um resultado muito bom com infiltração de osteite, não é para faceite. A faceite plantar não é infiltração, é alongamento, massagem, bolinha de tênis, eu brinco, garrafa de água de gelo, fazer um escalda-pés, massagem antes de pisar no chão. Mas a osteite, aí eu acho que a infiltração está bem indicada. Você abre mão das ondas de choque, acho que hoje é um método analgésico não invasivo muito bom. Gosto muito, particularmente, da acupuntura, indico a acupuntura para pacientes que têm... Nossa, cara chora. Eu gosto, a Você acupuntura... na sola do... Mas você coloca onde? Eu coloco no R1. Pô, R1 dói pra caramba. Eu não tenho paciente, eu coloquei uma vez. Meu Deus, dói demais, velho. Eu acho que vai muito bem, Fabiano. Eu acho porque você... Primeiro que a própria agulha vai gerar um processo inflamatório local, vai gerar... E você ajuda isso a... E quando não, cara, em casos graves, tem que operar. Aí a cirurgia para faceite hoje existe, faz uma cirurgia endoscópica também, faz-se por vídeo, e você vai e solta essa face, a banda medial da face, você libera ela, gerando um alongamento. A grande questão da tratamento cirúrgico para faceite tem que ser muito bem indicado. Então, não é a exceção da exceção. Eu brinco que é o 1% dos pacientes com faceite. Você tem que tratar cirurgicamente. Quando você fez todos os recursos, você viu que... Você tá lá, você faz a endoscópica lá, você mexe na osteite? Não mexe na estrutura você não mexe. Não mexe só na osteite. fácil. Isso daí você segura 2, 3 semanas, melhora muito. muito. Tipo um Ragnum de manjaratia. Você faz uma transferência. Só a superação da face. Consegue agora grande. Usar pra cima. Você faz uma desinserção. Uma nova inserção. Então, não sei. Descarga de peso, né? Você abre, e aí ela vai cicatrizar. Ela gera um alongamento da face, que é a causa, né? Essa tensão dela, você libera ela, consegue alongar um pouquinho mais. É um pouco doloroso, algumas vezes gera bastante hematoma vasculares. Então a endoscópica está muito bem aberta também. Tem bons resultados. Acho que a agressão cirúrgica. Falando de facite, aproveitando aí, já tive muita discussão com a Carol sobre isso aí. Você indica palmilha, não indica palmilha? Esse é um tema muito. E assim, é aberto. Falo que eu acho que é polêmico mesmo, polêmico. De fato. Sinceramente, na minoria das vezes eu indico. Eu acho que a faceite plantar, se você alongar ela bem alongada, tem uma resolução clínica muito boa. Eu oriento, vou ser bem sincero com você, eu sento do lado do paciente, eu sento junto com o paciente, do lado dele, tiro meu sapato alguma das vezes e mostro a fazer, ensino a fazer, faço no pé do paciente. Eu tenho um hábito bem grande de fazer isso com quase todos os meus pacientes, eles sabem disso. Eu abro o tênis, mexo onde está doendo, mostro para ele o que ele tem que alongar, faço um gel de arnica, gosto muito da arnica. Eu entro com um gelzinho de arnica simples, não é medicamentoso, nada, explico para ele porque não é o efeito do remédio. É para deslizar, é para o aluno. Essa pergunta a gente mais recebe na clínica. Qual pomada você usa? Não é pomada, é um creme só para deslizar minha mão. Exatamente. Para não machucar a sua pele. Pronto, é isso que eu falo. A resposta é essa. E na maioria das vezes, você, bem sincera, eu primeiro tento com esses pacientes, ele não, eu falo até, mas calma, não vai no terapeuta ainda. Porque eu acho que a melhor pessoa para alongar é você mesmo. E você tem o controle da sua dor. Isso que eu falo, naquele momento de crise muito intensa de dor, eu acho que dá uma medicação, você talvez é pior, seja pior, porque o paciente sai muitas vezes com mais dor do que chega. E aí, às vezes, o que eu faço com a questão da fisioterapia é mais analgésica. Eu peço uma fisio analgésica para esse paciente, para permitir que ele tenha menos dor e ele consiga alongar. O corticoide, muitas vezes, quando permitido para esse paciente, eu acho que é uma medicação boa para melhorar a dor, melhora o edema, ele melhora bem, para ele permitir alongar, e às vezes esse paciente vai ficando crônico, aí você tem que... A palmilha, sim, tem a sua indicação, mas não é... Na verdade, nada é receita de bolo. Não. Eu acho que cada paciente você tem que tratar na sua individualidade. Mas esse paciente, de repente, que trabalha com bota de bico de aço ou um coturno, uma palmilha está muito bem indicada. Porque ele não vai conseguir trocar o calçado dele do trabalho. Então, eu acho que uma palmilha vai agregar. O paciente que usa um calçado que vai ser ruim na rotina e a palmilha
Não acho que é para todo mundo. Uma mulher, senhora, que na maioria das vezes eu recomendo calçado tipo Anabela, tenha um saltinho para manter o pé alongado. Sugiro muitas vezes o calçado do tipo Crocs em casa para evitar o chinelo Crocs é havaiana. feio, mas é gostoso, hein, velho? Exato. A Crocs, se quiser me dar um pra nós aqui, pode dar. Eu uso. Pois. Eu não tenho vergonha nenhuma de Também dar não. Crocs. Vou até na praia. Vai dar um rolê no shopping, você vai de Crocs, velho. Nossa, Que delícia, velho. A minha mulher fica amarelada assim, fica brava comigo. Ah, que esse negócio no pé, velho. Delícia, É velho. que o Crocs dá chulé, né? Aliás, isso é uma parte muito ruim. Lá não vive, né? O público-alvo dele, tira o tênis, né? Putz, o cara o dia inteiro, aquele pezinho cheirosinho, né? Que vai lá palpando. Isso é tempo mesmo. É. E isso no chulé ainda tá bom. Tudo bem quando você fala, eu acho que um tema legal é os pés infecção no pé, né? O pé diabético. Uhum. Então acho que mais a questão do cheiro do pé perde também. Costuma. Sabe o que facilita? Você usa bastante, a gente usa bastante futebol, né, cara? Que é um negócio que tá em alta aí, né? Mas uma parte legal que o Alan falou, o paciente está muito sensível, eu não vou na Vamos ver face. essa mão, filho. Onde a gente solta? A gente tem esse outro recurso. Exatamente. Pô, a pessoa tá com dor ali, cara, Ponto você gatilho né, pra poder. faz extensão do hálux lá, cara, dor. Sim, mas tem aquela faciatura. faceites crônicas. Muitas vezes não só a liberação da face a gente faz, tá? A gente libera o gastroc cirurgicamente. Uhum. Então muitas vezes a gente pode ir lá e liberar o gastroc medial, você melhora também. Já tem vários estudos mostrando dentro do grau de faceite do paciente, libera a face e libera o gastroc lá em cima de forma cirúrgica. É incrível como tem um ponto gatilho no gastroc medial. É Cara, fatal. é batata. Você aperta, você pode apertar, 99,9% vai ter dor. Exato. Dor no pé tá relacionado. Você aperta o gastroc medial, a pessoa tem dor. Pode ter um ponto de acupuntura ali, né? Tem. Eu não lembro agora qual que é. Diga não. Sei lá, agora não vou lembrar. Mas, não, eu coloco nos pontos, no pé e tal, e coloco lá na O R é que o ponto R, quase na base do metatarso. Cara, ele é acessível. Entendeu? Perto do neuroma de morte, lá, a gente taca no meio, esse cara dói. Se você apertar, dói. Todo mundo. Você enfia uma agulha, né? Exatamente. É extremamente doloroso. Mas eu pessoalmente uso pouco agulha na face. sim. Eu acho que dói demais. É o último, cara. Agora falou, é recurso. Se tem uma faceite assim, não. Qualquer coisa não. Mobilizo muito. Eu uso bastante, gosto de analgesia bem feita ali na face. Eu né? acho, Bem, cara. eu acho. Mas eu gosto também da terapia manual. Eu solto bastante, ganho bastante dorsiflexão, exatamente para ganhar flexibilidade da região da panturrilha, região posterior ali. Que a gente não precisa ser só a mão, né? Se a gente for soltar, não, mobiliza. Pô, não precisa alongar, né? Já está alongando. Recurso também, né? E agulha também. Agulha não. Aí vai legal, né? Dá um pontinho, um treinilho lá, vai bem, né? Igual o tiozinho dos vídeos famosos lá, pega o carro e Ah, passa. o Valtinho de Ipanema. Mas Valtinho de Ipanema lá é exagero. Ele resolve muita coisa, hein? Resolve, cara, mas Puxação de patela. outro dia ele deu um cara, ele apertou, tipo, lá atrás, tipo, a artéria pública. Caraca, esse cara vai alejar o cara, velho. Ele passa lá o bastãozinho atrás, eu sinto, mas passa assim, uma força, caramba. Mas isso aí é aquela história, ignorância é a bênção, né, velho? Vai que vai, velho. exatamente. Se der certo, deu. Se não der, foi. Graças a Deus, torcendo. Ele tentou ajudar, velho. A intenção é boa, né? Uma pergunta agora pro Alan. Pegando um pouco do tema facelite, e assim, entrando também em outro tema que é o pé plano, porque assim, hoje em dia está muito em moda, né? Hoje estou fazendo faculdade de educação. Vejo alguns estudos falando, realmente, eu sou favorável a treinar descalço, desde que tenha condições para isso. O problema é que todo mundo quer fazer. O Sebum está treinando descalço, então eu tenho que treinar descalço. Cara, Sebum, você é o Fabiano, você é o Alan, né? Não, eu acho que é interessantíssimo. Nós temos muito Você fala que vai estimular os mecanosectores e outra. A gente assim, é o que eu falei lá com a Carol. Por que o velho cai? Cara, o velho anda descalço. É uma bênção andar descalço, cara. Você não vai andar sempre. Mecanosectores, cara. É a articulação mais sofrida que tem no corpo. É a que mais aguenta a carga. É a que menos a gente dá importância. Não tem menisco.
né? É cartilagem com cartilagem, negligenciada pra caramba. Aí o pessoal vai lá treinar, não sou contra. Só que eu acho que são casos, né? Assim, como que você enxerga, por exemplo, exatamente isso agora no médico? Quando você atende, olha, doutor, cheguei alterações, ou às vezes a pessoa pode estar FP também, descalço, aquele pé plano, né? Até eu coloquei com alguns amigos, colegas assim, ele falou, não, é legal, eu falei, é legal. Aí eu mostrei esse aqui, ó, que tá treinando a mim, é extremamente desagradável. Eu acho que é o que a gente falou antes, não é tudo uma receita de bolo. Eu acho que o grande problema hoje em dia é muito essa vertente de minimalismo. Vamos fazer pouco. Estranho, porque sempre se usou um calçado adequado, teve esse cuidado, tentar usar um calçado adequado, existem os tênis corretos para cada pisada, tênis adequado para uma corrida, um tênis adequado. E aí essa pessoa vai treinar, ela tem o tênis correto para o treino de LPO, tem o tênis correto para o treino de corrida e não usa nenhum dos dois para fazer e vai descalço. Eu acho que sim, a gente tem os mecanorreceptores, você tem uma maior relação com o solo, você tem uma sensibilidade maior, mas tem que tomar muito cuidado, né? Eu acho que não é todos os pés merecem receber esse tipo de informação. Não é todos os pacientes, então se você tem uma sobrecarga natural mecânica, você tem sobrepeso, uma obesidade, você treinar descalço, você vai estar machucando o seu pé em alguns momentos, você não tem um amortecimento adequado. Naquela época, não sei se com certeza, aquela corrida, aquela meia que lembra que todo mundo corria, fazia trilha com aquele calçado, e todo mundo gostava, mas viu que caiu por terra, ninguém mais usa hoje. Então eu acho que assim, o cara que tem principalmente um pé plano ou um pé cavo, muitas vezes que é o pé arqueado, ele é varo, muitas vezes então o pé plano, ele além de plano, ele é valgo, ele faz o valgismo do tornozelo. Você jogar uma sobrecarga e treinar descalço, fazer um agachamento, que é o que a gente vê, então o paciente vai fazer um back squat descalço, sem nenhum calçado, com o pé plano, valgo, esse tornozelo vai ser sobrecarregado. Então é inevitável, por mais que ele tenha um core legal, uma força legal de coxa, trabalho bem em posição, esse tornozelo vai para dentro, ele vai ser sobrecarregado. E aí o que dá muito comumente é uma tendinite do tibial posterior. Esse cara desenvolve uma dor no tibial posterior porque esse tibial está sobrecarregado no valgo e ele tem dor. E aí ele começa a buscar depois de um tempo um caso típico de uma tendinite do tibial posterior que é difícil de tratar. É super difícil de tratar. Ou então o cara que tem o pé cavo, varo, ele faz sem carga, onde dói? É o fibular. Essa resolve de forma até mais tranquila que o tibial posterior, mas o cara começa a desenvolver calosidades, muito comum na base do quinto metatarso, fica com aquele calo sensível pra caramba, ou uma tendinite do fibular. Então assim, eu particularmente treino, não recomendo treinar descalço, não pratico isso. Eu acho que existe, então você vai fazer um LPO, tem o tênis adequado para fazer um LPO. Eu acho que hoje tem vários modelos legais de você usar. Fazer uma corrida, tente entender o seu tipo de pisada, não só na relação pronado, supinado, mas sim se você tem um pé cavo, pé neutro, um pé plano, você adequar esse tipo de calçado, você tem menos dor. Por exemplo, em casa, minha esposa tem pé plano, a gente conhecíamos, conhecendo ali Natal, eu vi o pé dela em casa. Né? Eu tava no final da residência e adorava pé, eu vi pro seu pé plano. Nossa, eu morro de dor no meu pé. E a gente conversando, ela no começo da relação, nossa, eu morro de dor no meu pé. Peraí, vamos mudar o seu calçado. Aqui que você usa isso. A gente mudou o calçado. Simples assim. A dor dela praticamente sumiu. A gente sabe que esses dias a gente viajou, fomos num lugar que tem bastante ribanceira, pegando as meninas e correndo atrás. Ela estava com um calçado inadequado, com uma botinha mole. Ela chegou no dia seguinte da viagem morrendo de dor no tibial posterior, porque ela estava pé plano. Então aí, nesse paciente, eu acho que a palmilha, voltando, a palmilha bem indicada nesse paciente com pé plano é boa. Muitas vezes eu consigo, eu acho que com calçado, dependendo do grau do pé plano, calçado adequado você já resolve, mas quando não, eu acho que uma palmilha é muito bem indicada. Mas eu acho que cabe muito cuidado.
trabalho de treinar descalço. E um outro ponto que a gente nunca percebe é a própria anilha que cai no dedão, né? Isso sempre chega com a gente, uma fratura de dedão, o cara que deixou cair, né? Esse cara tá descalço. Anilha 10 quilos. Teve outro dia eu fui treinar. Cara, eu treinava, tava com tempo. Foi tentar segurar a anilha de 20, não segurou direito. Na hora que ele puxou, ele tava descalço. Não, ele tava descalço. Cara, a anilha caiu e macetou, cara. Aí, tipo, olhei assim, né? Porra, né, fera? Aí eu falei pra ele, olha, vai. Aí ele falou, não, mas eu vou embora. Eu falei, o senhor tá com 20 de bicicleta. Eu falei, cara, vai de Uber. Tá de Paulinho perto lá da academia. Não, eu moro sozinho. Eu falei, cara, vai, eu nunca mais. O que aconteceu? Assim, eu também acho. Exato. Entendeu? Assim, Eu acho que tem que tomar muito cuidado. E eu acho que é um erro também. Vai treinar descalço? Faça coisa de descalço. Só treina descalço. Então, assim, qual que é o intuito do treinar descalço? Entendeu? Ou já vi também de chinelo. Então. É brincadeira. Aí eu acho que assim, também cabe muito à academia. Antigamente tinha isso, né? Eu lembro, mas antes tinha roupa adequada, tal. Ainda tem. Não, eu particularmente lá na academia do trabalho em Vinhedo, não deixo de chinelo. Na física. Não, na física, quando eu vou fortalecendo a academia, eu também não deixo. Porque os pacientes, acho que é físico, vai de Havaiana. Aí fala, puta, hoje é fortalecer, né? Vai. Tá certo. Eu acho que é assim. Não, é rapidinho eu falei, não, porque não, eu acho que eu tô falando, você não tá tratando o pé, mas cai um negócio no seu pé, a responsabilidade. É uma proteção, primeiro. Aí, cara, pelo amor de Deus, hoje com tanto. E toda essa gama de calçados, a gente pensa em palmilha e tal. Eu quero fazer descalço, eu acho que tem que cuidar. Sim. Eu acho que é um assunto legal que você entrou aí, que eu ia entrar nesse assunto também. O pessoal confunde muito fratura por estresse na tibia, eles falam a famosa canelite, com o dedito tibial posterior. Chega muito para você lá? Muito. E a queixa é muito parecida, né? A queixa você tem dor muito mais na face de dentro da perna, no tornozelo. E aí você acha que é uma canelite, a dor, e na maioria das vezes é uma tendinite tibial posterior. Daí o que a gente fala, né? Eu acho que o grande ponto para você diferenciar isso é examinar o perfil do pé do paciente. Se você vê que o pé do paciente é chato, você já está praticamente palpando o corpo do tibial posterior bem atrás do malelo medial, reto maleular, que é a principal ponto de dor, ele já tem dor. Daí você palpa a tibia, tem dor também. Mas você vê que o ponto não é mais medial na tibia, não é a fratura por estresse, não é a canelite, não é a periostite, e sim o corpo do tibial posterior. Aí, esse é o melhor remédio, fortalecer, você sabe disso, eu te encaminho todos os meus pacientes, fortalecer inversor, trabalhar a propriocepção. Fazer a estimulação caso você está fazendo inversão ali. Isso, eu acho que aí o grande ponto, e acho que isso também, mesmo falando de canelite, fazer isso é uma parte do tratamento, trata, né? porque você trata também as duas coisas em conjunto. Eu acho que o corredor, você fala que não é canelite, o cara até chora, né? O cara, a cabeça dele é que eu tô com canelite. A pior coisa pro corredor, geralmente o corredor é aquele cara que não gosta de fazer academia já, né? Fala pro cara, velho, você é uma canelite? Correr? Fala, não, é só um tibial, uma semana correndo. O cara até chora, né? O cara até chora, fratura por estresse, vai ficar 6 semanas, 8 semanas parado, o cara chora por outra coisa. Esse é um exemplo, faz 2 semanas, teve a corrida de Veracruz, um colega médico, um dia ama correr, ele me procurou na terça, a corrida era no domingo, puta, de dor, tal, aquele tinha feito mudado o tênis, aí eu falei, não, cara, você tá com tendinite, eu tô com canelite, você tá com tendinite, puta, eu falei, só vai pra academia, esses dias faz uma compressinha e tal, caminhei ele pro físio, correu no domingo. Me mandou mensagem agradecendo, eu falei assim, não, eu consegui correr no domingo. Não, mas só não para agora de fortalecer, continua o trabalho. É uma área que ninguém fortalece, né? Nem na academia. A academia passa aqui. Mas é exatamente isso, fácil, por exemplo, aparelho de musculação, como vamos falar assim, não tem panturrilha, beleza. E restante, tornozelo ele tem 4, pelo menos 4 básicos, entendeu? Fora Sim. face, fora dedo. Daí, beleza, tem lá, panturrilha, gêmeos, né, famosos gêmeos, sentado e de pé. Então você
novamente, mais uma negligência que existe. Eu acho que e aí o cara começa a dar valor a isso, a esses 4 movimentos, quando ele precisa fortalecer eles. Não é o cara que rompe o tendão de Aquiles, ou é o cara que desenvolve uma tendinite. Ou o goleiro que torceu o pé. Isso aí o cara entende, aí ele começa a mudar e é muito rápido. Vocês devem ver isso, a evolução é muito grande, gritante no paciente. A hora que ele treina 2, 3 semanas. Você nunca fez, a hora que dá o resultado é rápido, né? É muito rápido. Isso o tempo é legal falar, até desse tempo, é adaptação neuromuscular, entendeu? Você tem uma adaptação de até 2 semanas, né, para que o seu músculo comece a entender e fazer aquilo com mais eficácia. Então, 2 semanas fazendo quase todo dia, cara, resolve, entendeu? Isso. Hoje, na minha prática de treino, fechado, é o Caltabiano. Conheço, pô, Marcelo é jogador. Exato, É jogador independente primeiro. Opa, quando eu tava no Independente, tava lá, pô. Marcelinho é sensacional. Conheço ele, pô. Conhece todo mundo, cara. Conheço. Marcelinho é sensacional, um abração pra ele. Ele treina eu e minha esposa. Cara, a gente faz um tratamento, aspas, né, modo de dizer, ele faz propriocepção com a gente, aviãozinho, teto, ele trabalha de forma isolada. Então, acho que hoje, grande cuidado também de academia, adoro treinar, é o lance de você desmistificar um pouco também, questão de aparelho, e aí você dá valor a esses pequenos movimentos. Ele trouxe um pouco do lado profissional que ele teve no futebol para o lado. Cara, é muito legal. A gente treina hoje, eu vejo na academia que a gente treina no prédio. Se eu pego, sem brincadeira, um aparelho é muito durante 1h30 que a gente treina. A maior parte do tempo a gente não treina com nada, com peso nenhum, é um colchonetezinho e treina a semana inteira e aquilo cansa pra caramba. Você tem um efeito muito legal. Então acho que hoje essa tendência é um ponto que sai. Vamos isso aí, tem canelite. Acho que agora tem tendinopatia de Aquiles e lesão de Aquiles. De Aquiles. Conta pra nós as lesões do tendão de Aquiles. Então, tem várias, né? Mas as mais comuns. Mais comum, acho que vocês lidam com isso. É a ruptura. A ruptura do tendão de Aquiles é bem comum. A gente vê isso no homem, aquele praticante de atividade física recreacional, no final de semana. Vai bater uma bolinha, começa aquele 10 primeiros minutos. Senti alguém chutando atrás de mim, não tinha ninguém. Senti uma pedra ali, pô. Olhei para trás, xinguei e não tinha ninguém. Doutor, não tinha ninguém atrás de mim. E aí já tem bastante dor, senti um estralo. Acho que a lesão do tendão de Aquiles tem aumentado muito. Na minha prática eu tenho isso, sei lá, 8 casos de cirurgia por mês, 5 a 10. Eu acho que é uma tendência grande. Eu acho que o beach tênis trouxe um aumento nesse tipo de lesão. Eu nunca tive lesão na minha vida, eu tive uma lesão de panturrilha. E aí o paciente rompe muito o gastroc medial no beach tênis. Eu tenho isso com muita frequência. Então tem que tomar muito cuidado. E o futebol eu acho que é o maior vilão aí do tendão de Aquiles para qualquer tipo de lesão. Eu acho que a ruptura do tendão de Aquiles, o tratamento hoje, na minha prática, 95% é cirúrgico. Eu só não opero paciente diabético totalmente descompensado ou um paciente tabagista de 50 anos, fuma há 30 anos, aquele cara muito tabagista, com uma insuficiência venosa muito ruim, eu aí não indico o tratamento cirúrgico. O tratamento cirúrgico. Fala pela cicatrização. Pela cicatrização. E não é pelo tendão, é pela pele mesmo. Por um risco de dar deiscência, um risco de infecção. Mas do restante, eu opero. Hoje as técnicas mudaram muito em relação às técnicas anteriores. Eu, raras às vezes, uso a técnica convencional. Pega o coto proximal, o coto distal, amarra. Hoje tem as técnicas percutâneas. Muitas vezes tinha uma tendência, lá no começo da minha formação de pé, a gente usar reforço ou reforço do flexor do hálux. Hoje essa tendência já não é mais comum, eu não faço isso como rotina. Eu uso muitas vezes um reforço no calcâneo, 2 âncoras, eu busco o coto proximal, cortinho de 2 centímetros, um garfo específico, a gente passa por dentro, insere no tendão calcâneo, amarra. Uma reabilitação muito mais precoce, muito menos dolorida, fica muito menos tenso na cicatriz. E eu não faço uma incisão
longitudinal, que era de ato, faço uma incisão transversal. Se a gente olhar, se vocês olharem no tornozelo, tem comum as próprias fibras da pele nesse sentido, então isso favorece a cicatrização. Você faz um corte pequeno, né? Mas só que tem um bom diagnóstico, você tem um pouquinho de experiência, exatamente. Local, porque daí não tem como você fazer um Z, né? Você não vai... Opa, mais pra cima. Não, aí não dá. Aí não dá, exato. Então, você fazer isso bem legal, o tratamento cirúrgico vai muito bem, a minha experiência é muito boa com esse tipo. E as tendinites, muito comum, eu acho que aí um ponto volta no erro de muitos calçados, a questão de treinar descalço, correr descalço, é um fator de risco para desenvolver tendinite, sobrepeso. E a gente sabe que essas tendinites é um fator de risco para romper, mas a gente vê muito comumente, hoje eu tenho um paciente que tem a tendinose. O paciente tem aquela tendinite crônica, já vem aquela tendão de Aquiles gordinho, espesso, esse é chato de tratar. Porque esse paciente normalmente ele é tabagista, ele tem um desbalanço muscular, tem um caso específico de um colega educador que me encaminhou também, o Renatinho. Ele me encaminhou essa paciente dele, aí eu tentei entender o que acontecia com ele. Ele tinha uma tendinite crônica dos dois tornozelos. Conversando um pouquinho, ele tem uma ruptura do LCA que ele não operou. Ele não quis operar do joelho direito há 5, 7 anos, mas ele corre, ele só parou com o futebol. Ele pratica exercícios, corre e tal. Eu tentei entender onde estava o erro ali, porque a gente vê que o tendão de Aquiles que começa a ficar crônico tem um desbalanço para cima. O problema ali é só um reflexo de um desbalanço dali para cima. Ou aquele paciente que não tem um bom. Esses pacientes são difíceis de tratar. Hoje a gente tem ação com ácido hialurônico que se faz em casos crônicos, casos discutíveis. Tem a onda de choque. Artroscopia, discutível. Então, acaba muito cada um tratando no seu. Gosto daí nesse caso de crônicas, acaba dando um passo para trás, coloca esse paciente com um walker boot, um robô, 2, 3 semanas, com calcanheiras para o tornozelo ficar quietinho, descansando, uma fisioanalgésica anti-inflamatória, depois da 3ª, 4ª semana, para gerar mobilidade, alongamento. A gente, o tratamento do tendão excêntrico, dependendo da fase, né? liberação miofascial, Crescimento e finalzinho para a percepção, né, Fábio? É isso que eu falei, assim, antes da gente começar a gravar. Mas você falou um detalhe importante, quando você faz a avaliação de força desse, geralmente ele vai ter um déficit de indicadores de quadril, redutores, né? Geralmente, tá? Aí o pé, ele começa a jogar aquele pé mais interno para compensar a falta do PCA, né? Ou ele tem um déficit de posterior da coxa. Então, no caso ali, é o que o Alan falou. Déficit posterior de coxa. Não consegue estabilizar muito, né? A tibia. Quem que vai tentar puxar? Sentido contrário, né? O Aquiles. Acho que o cuidado que tem que ter com a dor do Aquiles, você não pode pensar só nele. Vejo, mas isso eu demorei para entender, vou ser bem sincero para vocês. Não trabalho. Eu demorei para entender isso, mas seria um trabalho legal. Tem um residente, eu até sugeri para ele. Acho que a gente tem o dinamômetro, né? Seria legal. Então, porque daí os caras mandam um N de pacientes de tendinite. Perfeito. Faz avaliação funcional, só que complementa como se fosse uma DFP. Legal, daí você associa um ultrassom de imagem desse tendão para avaliar e faz uma questão de balanço. Não sei se é algum doido, né? Foi fazer tese não, tá? Então, acho que esse cuidado a gente começa a perceber com o tempo, você começa a perguntar, investigar, porque os trabalhos, o que eles mostram, doença de Aquiles, ou o cara que toma quinolona, antibiótico, ou o cara que usa corticoide crônico, então você tenta sempre voltar nesses mesmos. Você mostra os anabolizantes também ou não? Anabolizante também, isso é um ponto, né? Acompanha, assim como o patelar, quadríceps, a gente vê muito mais. O tendão de Aquiles ele não é tão comum, porque o praticante de uso de anabolizante ele não é o cara que joga bola na maioria das vezes. Ele é o cara que vai uma outra prática. Eu acho que é mais naquele cara que faz atletismo, né? Faz o tiro, 100 metros, 200 metros. Eu tenho o Dufantinato, que é um paciente amigo, artista, ele rompeu, usou lá e tal, e ele falou, mas e aí? Puta, atrás,
precisei uma época e aí diagnosticamos ali onde estava Tive que fazer uma reposição hormonal. Hoje é moda falar reposição, né? O cara toma até. Toma glutatório desse tamanho, não é só reposição hormonal, é assim. Eu passo só o Só o gel. Então, tratamento, falta alguma coisa de falar, rapaz? Acho que é legal uma coisa que a gente é Legal. que é um tema que também hoje Famoso Joanete. e acho que a participação de vocês também nessa recuperação desse paciente eu gosto muito de trabalhar uma física relativamente rápida. Hoje a gente tem uma tendência, vários tipos, a gente opera de forma aberta, percutânea. Acho que a gente hoje tem tendência, nós, mas a optar por tratamentos minimamente menos dor o paciente, reabilita, recupera muito mais rápido, menos risco infinitamente de lesões de pele, de sofrimento de pele, então uma cicatrização melhor. O paciente, normalmente esse paciente de pós-joanete, pós-cirúrgicos de Alex Valgo, eles ficam com o dedão meio duro, ficam com medo, ele começa a ficar com o dedão, não tem uma coordenação boa mesmo. E aí você trabalhar a ponta de pé, indicar um momento legal de uma dar a carga imediata. Espera esse cara, manda andar no dia seguinte. O paciente, nossa, vou ficar 2, 3 semanas, 2 meses sem andar. Não. Precisou, eu até brinco. Precisou, você terminou a sua cirurgia, a hora que passar a raca, se você estiver aqui no banheiro, você já vai andando, hein? Não é para você, mas ele tem um sapato, área específica. Mas é uma busca muito comum hoje. Você falou. E tem a polêmica. O Joanete volta depois. Pode voltar. Isso é factível. Hoje as técnicas cirúrgicas que a gente bota é para evitar que isso aconteça. Então eu acho que assim, né? De novo, é uma receita de bolo. Então aquela técnica serve para todo mundo. Não, por isso que tem, sei lá, 200 opções de cirurgia. O Joanete é um problema dentro do ortopedista. Ele tem 200 tipos de cirurgia. E aí aquele cirurgião acaba que a cada escola você tendenciona para um perfil de cirurgia. E aí a prática de cada um leva a um caminho de técnica que você usa. Então, hoje eu opto, muitas vezes eu avalio a gravidade como desse Alex Valgo e individualizo. Primeiro, o paciente mais velho, mais idosas em si, eu acho que a técnica percutânea a gente tem que tomar cuidado, porque é um osso mais... Você força muito, é um risco de gerar uma pequena fratura, além da que você já gera para corrigir, você vai passar um parafuso ou um fio de... Tomar muito cuidado para isso não gerar uma outra fratura naquela cabeça que você liga. Gera muita SUDEC, que é a dor crônica. Então, tomar muito cuidado com fios de Kirchner exteriorizados, correções de joanete. Então, você corrige o joanete, até está lindo, terminável. Aí, para você corrigir, é ali, né? Então, você é mais cirúrgico, né? Exatamente, né? Você tem que dar um antidepressivo, remédio para dor crônica, aí vira uma bola de neve. Toma muito cuidado com isso, você fazer uma técnica correta, mas mesmo assim, às vezes você... Então, você tem um risco, a questão genética. Quando o paciente mais novo opera lá, já tem um joanete já relativamente grande, quando novo, ele tem uma tendência a ter uma recidiva maior. É a escolha da sua técnica boa, bem feita, tá? Erros mesmo, para que aquilo... E o paciente muito velho ou um joanete quanto mais grave, há o risco também dele recidivar. Tendo um joanete muito grave, a gente não pode ter muita dó. A gente é um pouco mais agressivo, as escolas cirúrgicas. Se você fizer escolha insuficiente... Tem um tio da Maraísa da minha esposa. Já tá aqui, já tá aqui. Aí, às vezes, tomar cuidado para não comer bola numa doença reumatológica que esse paciente tem, que é um fator de risco. O paciente tem uma doença neurológica que é um fator de risco para voltar. Fazer uma investigação além do raio-x do pé. Já que você está investigando, pode fazer uma hora de programa, neuroma de morte. Neuroma. Esse também muito comum. É uma queixa. A gente vê que, se a gente pegar de 10 pessoas e fizer ressonância de 10, talvez você encontre neuroma no pé de 4. Então, se fosse um cisto de Baker do joelho, é bastante.
interessante. É que acho que de uma característica diferente, porque Sim. o cisto tem aquela relação direta com a artrose, com algum Ele processo absorve inflamatório. um pouco, tá. Isso. Mas o neuroma tem muita relação com o perfil do pé, aqueles pés finos e magros, uso de calçado apertado, e você faz com que os nervinhos plantares do terceiro, principalmente do terceiro espaço, a gente fala que neuroma, que é aquele ressonância que vem o paciente, tem 2 neuromas no pé, no segundo espaço e no terceiro espaço. Não precisa, não tem mobilidade. Se você pegar o pé, do quarto dedo entre o terceiro e movimentar, ele tem muito mais movimento. O segundo, não tem. Então, o grande problema do neuroma naquela região é esse movimento. Você faz com que a cabeça dos metas se continuem e aperte os neurônios, gerando a formação do neuroma. Tem um erro de reabilitação. Tem um erro de reabilitação. Você fica forçando e você está estimulando ele a bater mais. Sim. Mas assim... E você tem um hipermovimento ali. Eu pessoalmente... Não, tô falando, se pensar, muita gente pega e a primeira coisa que faz, vai lá. Aí você faz o quê? Com que o neuroma fique batendo na cabeça do meta. Isso pode. Eu gosto, de novo, volto, a acupuntura é um ótimo advento. A neuroma, eu acho que ela daí tem um caráter muito bom. Ela gera processo. Isso, você tira. Eu gosto, às vezes, de entrar com algum remedinho para aquelas dores mais chatas, dor neuropática. Também ajuda. Com médico, uma vitamina B, eu acho que vai muito bem para esses pacientes. E aí eu acho que o exame de imagem é fundamental para você ter o tamanho desse neuroma. Neuroma grande, mais de 1 centímetro, você vai ter com tratamento exato, ele não vai regredir, o cara usa um calçado, a não ser que o cara mude completamente a vida dele, muda um calçado largo, não corre mais, que difícil. Às vezes, neuromas muito grandes, às vezes acabam de tira o paciente elimina a dor, a cicatriz paga esse risco, a cicatriz é em cima, a gente não conta justamente da dor que se gera e risco de... Mas esses neuromas menores eu gosto também de infiltrar. Eu acho que eu tenho uma correlação com a infiltração, assim como na facete. A infiltração do neuroma, muitas vezes você consegue regredir. Você pode ali, palpa bonitinho, sente onde é o ponto de dor, você sente na agulha. Tem a curiosidade, se um dia você pegar fazer a acupuntura, vai sentir um... É verdade, você sente como se fosse uma folha que você passa. Sente entrando nele. O neuroma é grande, cara. A maioria das vezes quando você retira, isola, ele é bem maior do que você acha. Na hora que você começa a cavucar, vem uma linguicinha grande, sempre é grande. Chega a tirar. É uma queixa bem comum. Pensando, Fabiano, você tem uma... Prepare. Não procure Fabiano com neuroma de morte, hein, gente? Não por hora. Cuidado. Dá um tempo, dá um tempo. Se prepare. Mas o que eu acho legal, assim, nessa trouxe o neuroma de morte, assim, curiosamente, volta que vem cá. Cara, pode fazer o que for, tem que vir pra mim, melhorou aleatório, meu, nem sei o que. Dá uns cracks, estrala melhor. Mas tem que vir não melhora. Dói. Filtra. Cara, melhora. Porque você tira um processo inflamatório local mesmo. Eu acho que aí a infiltração, ela tem muito, né, para as coisas. Para o joelho, óbvio, um corticoide, né, gente? Eu já vi isso com infiltração, mas, vou infiltrar. Diminuiu muito. Muita gente infiltrava Aquiles. Peguei vários casos que romperam o tendão de Aquiles, infiltrações várias de tendinite. O colega tenta melhorar, aquela dor melhora, óbvio. Não, acho que não é uma prática legal. Mas alguns casos específicos ainda a infiltração se mostra. O pessoal fazendo trabalho de dor com agulhas radiofrequência para neuroma, bons trabalhos também, neuromas crônicos. Tem muita gente que, óbvio, que tem muito de acesso. Usa. Agradecer você. Verdade. Agradeceu, passamos de 5 mil inscritos. Porra! Passamos de 5 mil. Então, Você é um médico, é difícil, né? Bater essa marca. Obrigado. Realmente, né? Menos de um ano. Menos de um ano. Menos de um ano e acho que 2 meses atrás a gente estava com 10
vocês. Realmente, agradecer a todo mundo que tem participado, compartilhado tudo. Agradecer o Alan, né? Mais esclarecedor, tudo. Foi demais, sensacional, foi bem esclarecedor, popular, bastante. Eu acho que isso é muito importante também, né? Fala a língua do povo, né, cara? Porque tem que ficar conversando sobre artigos, sobre termos técnicos, ninguém vai entender nada, né, cara? Até dá, mas assim, tipo, cara, ninguém vai entender, entendeu? Assim, não, Isso eu falo, eu lido com aluno, eu acho que é um principal ponto, eu lido com bastante residente, tanto na Veracruz quanto na PUC, na medicina, eu falo que tem que ter um jeito de falar entre médicos, você está ali, entre equipe profissional, equipe de saúde, sim, você vai discutir um caso entre dois profissionais, você tem que discutir de forma técnica. Pode. E aí é uma outra coisa, mas quando você tem que mostrar isso, estando aqui hoje no podcast, vou conversar com o paciente, é assim que eu lido. É óbvio, primeira coisa que eu pergunto para muito paciente, qual é a sua profissão? Porque o cara entende o que eu estou falando? Pô, entende. Então eu vou ser um pouco mais técnico. Eu tenho as imagens do tornozelo, do joelho, eu gosto de explicar para o paciente. Obrigado a vocês pelo convite aí. Agradecer os patrocinadores, né? Sim. Esse aqui é um kit daqui Sabor, Vala, que a gente vai dar pra você. Opa, você muito obrigado. obrigado. Tem um kit aí. A pimentinha, vocês deixaram você estar aí, você vai mas eu deixei com a minha boca, hein? Você vai ter que mandar só depois, hein? Vou mandar uma pra você, pimentinha. Obrigado, Sabor, muito obrigado. Esse é bom, né? Valeu. Antes da gente encerrar, só falar, explicar aqui, a Clélia está falando que o som está cortando toda hora, pode ser o nosso aqui, mas acredito que depois a gente vai dar uma corrigida, né, depois, tá? Pode ser também a questão da sua internet, tá, Clélia? Então, a gente vai tentar soltar na internet depois. Isso. E aí, Elisa Maria Rosalém. A Elisa estava tratando até agora há pouco. Falou que excelente tema. Com certeza, viu, Elisa? Elisa mora na PUC, já falei pra ela, Elisa mora na PUC. Elisa, se estiver assistindo, para de morar na PUC. Só vira, eu falo, vai pra academia, não, tô no Pilates, não sei o quê. Eu tava com ela até agora há pouco na clínica. Um beijo, Elisa. Mora na PUC e mora na Vou trazer você aqui, que deu essa mulher na façanha. Todo mundo da PUC pegou Covid na época da pandemia. Era enfermeira coordenadora da UTI, só ela que não pegou. É um caso raro. Ela vai falar pra gente que eu vou chamar ela. Muito bom. Obrigado, menino. Agradecer a Turi Sushi. Né? Zé, obrigado. Zé, obrigadão aí pela força sempre. Agradecer a Botica Artesanal. Agradecer o Luiz, né, da Espírito 019. E agradecer mais uma vez você, né? A gente sabe que agora você tem os afazeres aí, tem o segundo round de pai. Né? Mas agora eu gostei. Esse é bom, né? É bom esse pra gostoso, caramba. né? Agradecer o Fabiano, né? Obrigado mais uma vez. Semana que vem tem um tema diferente. A gente não fala só de medicina. O que vai ter? O que vai vir semana que vem, Hugo? Surpresa. Surpresa aí semana que vem. Semana a gente aposta aí. Já aposta. Tá bom? Valeu, um abraço. Obrigado, um abraço. Obrigado, Tchau, tchau. Um abraço.